Gripe suína. Há 13 anos que eu acompanho o trabalho, e o seu trabalho foi nesse tempo que conheci o livro Manual de Medicina Integral. Assim como o Sidney chama o Zanarotti de guru, considero o Dr. Márcio Bom Tempo como meu guru. Depois de vocês, Márcio Bom Tempo foi a segunda pessoa que eu ouvi falar sobre Ramatiz através do livro Alimentação para o Novo Mundo. Ficaria muito grata se algum dia vocês levassem o Dr. Márcio Bom Tempo ao programa para entrevistá-lo. Olha, tá aí uma boa pedida, hein? Tá aí uma boa pedida. Atualmente, eu não sei o paradeiro do Dr. Márcio. Então, ela pode mandar para a gente. Pode mandar. Márcio, eu conheço você faz uns 35 anos só. Então, se esta informação, esse convite chegar até você, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria muito grande eu revê-lo. Eu quero convidá-lo para você vir aqui no programa. Porque esta informação que você deu, que está correndo na internet, é um trabalho muito importante para esclarecer as pessoas. E nas entrelinhas, você dá que, sem a pessoa não fazer essa lição de casa, você perde uma encarnação. Sana, vamos fazer o seguinte, chegamos ao final do programa, né? Tô falando, primeiro módulo. No segundo módulo, a gente fala mais um pouquinho, né? Mesmo porque o assunto de hoje vai ser alimentação natural. Fique conosco, já já voltamos com o nosso programa. Porção de lugares lindos para serem explorados. E tem gente que precisa de tão pouco para ser feliz. Precisa de afeto, companhia, precisa de um ombro amigo. As Casas André Luiz é o ombro amigo de milhares de criaturas. Espaço para você nesse ombro amigo. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. 0 Operadora 11 6979 2157. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Vamos então à nossa agenda. Na Fraternidade Espírita Ramatiz, nós teremos palestra com Antônio Dias, no dia 3 de outubro, sobre o tema mediunidade. No dia 6 de outubro, Sidney Spano estará falando sobre a vida em outros mundos. No dia 10 de outubro, palestra com Kátia Simão sobre alimentação natural. E no dia 13 de outubro, Mário Mas estará falando sobre a psique humana. A Fraternidade Espírita Ramatiz oferece todos os sábados, a partir das 12 horas, tratamento de saúde com operações espirituais, caso se faça necessário. No CEFA, o Centro Espírita Francisco de Assis, nós teremos no próximo dia 4 de outubro o Domingo Especial com Transformação Moral, com Enéas Canhadas, Paula Zampi, Alan Vilches, Cláudio Palermo e Sidney Carvalho. No dia 18 de outubro, nós teremos uma apresentação da Banda D'Angelis, com uma palestra musical. Dia 19 de outubro, Heloísa Pires estará falando sobre o tema A Religião Espírita. No dia 7 de novembro,
o Cefa vai promover a sua terceira balada espírita, um baile beneficente com a presença do DJ Choque, que vai ocorrer na Sociedade Amigos da Vila Granada, na Zona Leste do estado de São Paulo. Todas as quintas-feiras, o Cefa oferece palestras, passes, atendimento fraterno e evangelização infantil. E todos os sábados, o Projeto Lírios, que é um tratamento de saúde para dependência química. Se você vive o problema das drogas, da bebida, dos vícios, saiba que isso é uma doença e que tem controle. Lá no Cefa, uma equipe multidisciplinar estará todos os sábados pela manhã, das 8 às 10 da manhã, dando atendimento não só para o dependente, como também para o seu familiar. E 27 de novembro, a Fraternidade Espírita Ramatiz, a AFRAM e o Projeto Bandeirantes da Luz na Terra estará realizando o 17º Seminário Ramatiz da região Sudeste, que estará estudando o livro Mediunismo. O 17º Seminário Ramatiz da região Sudeste vai acontecer no Cefa, das 9 às 19 horas. Amado telespectador, estamos de volta com o nosso programa Ramatiz, uma proposta de luz. E como você está acostumado, nesse segundo módulo nós trazemos amigos, companheiros que trabalham por um mundo melhor para conversar conosco e nos esclarecer sobre uma série de aspectos. Hoje nós temos aqui uma grande amiga que é a Kátia Simão, que é trabalhadora da Fraternidade Espírita Ramatiz e é uma expert em alimentação natural. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, Sidney. Uma alegria ter você aqui. Para mim é que é uma satisfação, um prazer. Que bom. Bom, o Zanarotti é o papa aí do negócio, Não, né? sou nada. Com certeza. Isso ninguém tem dúvida. Então, assim, basicamente, o que seria uma alimentação natural? Eu costumo dizer assim, que o importante é a pessoa consumir alimentos reais, né, e não alimentos virtuais. Porque geralmente ela está acostumada... Essa eu gostei, hein? Agora eu vou querer entender o que é alimento virtual e real. Porque se você pensar um pouco, Sidney, o que a pessoa encontra nas grandes redes hoje de supermercados são alimentos virtuais ali, porque eles enchem a barriga, né, o estômago, dá aquela sensação de que a pessoa comeu alguma coisa. Saboroso. Saboroso, isso sem dúvida, né? Porque é cheio de gordura, cheio de sal, cheio de açúcar, coisas que só dão sabor. Mas não tem nutriente nenhum ali. O alimento está completamente perdido. Praticamente morto. A função básica do alimento não existe mais. Então, se a pessoa tiver uma preocupação com isso, essa visão, essa simples visão da coisa, ela já vai se alimentar de verdade. Porque ela vai consumir cereais integrais, arroz integral, ela vai consumir a farinha integral, ela vai consumir mel, ela vai na feira e vai comprar uma diversidade de produtos frescos, né? Então, com isso só, ela já vai ter uma alimentação muito mais saudável. Qual a diferença entre o integral e o não integral? Por exemplo, você diz arroz integral e o arroz não integral. Talvez nem seja a forma de falar, mas eu estou aproveitando a deixa do que você está falando. O arroz comum e o arroz integral. O que é integral? Por que integral e qual é essa diferença? Então, na verdade, assim, o arroz... E é o principal produto que a gente faz essa diferenciação entre o refinado e o integral, porque o arroz integral, o arroz quando ele sai da casquinha, né, ele é o arroz integral, que é aquela camada escura que as pessoas acham que ele não é tão simpático quanto o arroz branquinho, né, que elas estão acostumadas a consumir. Mas, enfim, a diferença é essa, tira o arroz da casca e aí você refina ou não. Refinar é tirar essa camada que ele tem, né? E é nesta camada que estão os minerais importantes para você consumir, as fibras, né? Que as pessoas acham que só tem a fibra, mas o importante do arroz integral são os minerais que ele contém ali, principalmente o magnésio, por exemplo, né? Que é, assim, básico em 300 metabolismos diferentes. Então, sem magnésio, por exemplo, você não tem o cálcio. A pessoa fala de osteoporose, mas esquece do magnésio.
Porque sem ele você vai ficar com problema realmente. Deficiência de cálcio. Com deficiência de cálcio, né? Então, a diferença entre um produto refinado e um produto integral é esse refino que se faz na indústria e se tira justamente essas fibras e junto com as fibras vão os minerais. Aí ele fica só massa, é isso? Aí ele fica só amido, no caso do arroz, no caso da farinha também. A farinha, qual a diferença entre a integral e a não integral? É igualzinho ao processamento, né? Se processa o grão de trigo e aí a farinha branca é tirado todas as fibras dela, né? Então, quer dizer, um diabético, por exemplo, tem muita gente que acha que o diabético só não pode consumir açúcar. Essa informação não é real. O arroz branco faz mal para o diabético. Por quê? Porque o açúcar, né, o amido que tem nesse arroz, vai para o sangue muito mais rápido. Ele chega no sangue muito mais rápido. Acontece a mesma coisa com a farinha. Então, qualquer coisa de farinha branca, para o diabético é um veneno. Né? Então, essa diferenciação, assim, é importante. Às vezes as pessoas não entendem o quanto isso faz a diferença. Né? Não, isso não é divulgado. Atualmente está bastante. Atualmente tem as pessoas estão falando mais, graças a Deus. Mas sabe o que eu acho que é o próprio lobby, né, do mercantilismo, da mídia, que não tem interesse, né? Porque nós mudamos toda a estrutura da sociedade, a estrutura da família. Antes, praticamente a tua alimentação você processava em casa. Verdade. Então você sabia da origem. Hoje você já compra pronto. Hoje a indústria alimentícia se desenvolveu tanto, mas tanto, porque quando lança um novo produto, está sempre em mutação, a marketing muda as embalagens, entendeu? Hoje, se você consumir a embalagem e a lata, você intoxica menos, porque o conteúdo você não sabe. Você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia dizer para a Kátia assim, que tem um guru que fala que se comer a lata faz menos mal do que o conteúdo. Como é que você explica isso? Não, eu concordo. A lata faz menos mal do que o que tem dentro. E olha, o que eu ensino para as pessoas, assim, e eu brigo muito nesse aspecto, eu falo assim, olha, aprendam a ler os rótulos das embalagens. Não é porque é de uma marca famosa, de uma indústria enorme, que tem uma fábrica em não sei quantos países, que é confiável. Então, leia o rótulo, né? Veja o que contém naquele alimento que você está levando para casa. Um exemplo disso é o pão integral, que as pessoas falam, não, mas eu mudei, só como pão integral. Aí eu tá bom, ótimo, mas qual pão integral você come? Não sei, daquele que eu compro no supermercado, aqueles 7 grãos e coisa... Não é pão integral. Não é integral. Não é? Não é integral, só tem o nome, pão integral. Eles fizeram... Então, porque tem 5% de farinha integral. Além de quando 5%, tem. Você sabe que outro dia... tem muito farelo. Eu peguei uma... Isso que você está falando do rótulo, né? E aí minha esposa comprou um suco, né? Tá lá, suco natural, 100% natural e tal. Falei, puxa, que legal, né? Natural, sem gordura trans, não sei o quê, estava escrito lá. Falei, puxa, que legal, né? Aí eu fui olhar o rótulo, conservante não sei o quê, acidulante não sei o quê, corante não sei o quê. Ué, que natural é esse? Tem corante, tem conservante. E outro tem, o que é uma tapeação também, que tem assim, aroma idêntico ao natural. Quer dizer, você processa, né? A fruta, depois então você põe o aroma adequado. Então não é suco natural? Não é suco natural. Não, nunca foi, né? Nenhum suco pronto é natural. É natural, não tem como ser. Porque como que vai conservar? E qual o prejuízo que esses conservantes, acidulantes, que essas coisas trazem para a pessoa que está ingerindo isso? Isso é muito grave. Mesmo porque, assim, eu vejo muitos casos com crianças, né? As crianças têm um processo alérgico muito forte em relação a isso. Então, mesmo porque a pessoa acha às vezes assim, né? Corante natural, carmim cochonilha. Vou dar um exemplo que é o que eu uso muito. E aí a pessoa fala assim, corante natural. Natural, ótimo. Vai ver o que é a cochonilha. Então, né? É um inseto. É um inseto. É tipo de uma joaninha, que moe o exoesqueleto dela e, quer dizer, faz um corante. E esse corante disputadíssimo pelas indústrias. Por quê? Porque ele resiste a baixíssimas temperaturas e a altíssimas temperaturas. E mantém a cor estável. E isso é usado no quê? Em iogurte, em recheio de bolacha, em pãozinho colorido. E tudo que for de morango é perigoso. Sorvete,
Aliás, todos os sorvetes prontos é perigoso. Todos, porque Porque tem uma tem taxa Você de me pegou, gordura. porque eu adoro tudo. Gordura hidrogênio. Se você gosta de sorvete, faça em casa. Faça em casa. Agora a Kátia me pegou, porque eu gosto de tudo que é de morango. Bolacha de morango, sorvete de morango. E pode perceber, então, suco de morango. que dificilmente você vai encontrar um produto assim, sei lá, iogurte de morango. Sabor morango. Sabor é artificial. Né? Sabor de alguma coisa. Eu estou comendo joaninha, então. Está comendo joaninha. E nem sabia. Essa agora eu não sabia, tá vendo? E não sabia. E não sabia, porque eles não são obrigados a colocar na embalagem. Eles colocam o nome do produto químico que foi usado, mas e aí? As pessoas sabem o que é esse corante? Não sabem. Além disso, dos corantes, dos saborizantes, nós já falamos aqui, inclusive existe uma lei, um regulamento da Anvisa. Nos medicamentos, eles são obrigados a constar as reações adversas, que é um corante que nós já falamos várias vezes. Tartamina, acho que tartamina, se não me engano. Não é bem esse o termo. É tartazina. Então, tartazina. O tartazina é um corante amarelo que nos medicamentos eles usam. Simplesmente ele provoca asma brônquica, quem tem problema de bronquite. E nos refrigerantes isso é usado adoidado. Nos alimentos processados, isso daí sem qualquer referência. Então, nada é proibido. Nós temos o direito de saber o que estamos comendo. Por várias oportunidades nós falamos aqui as pesquisas de uma associação de defesa ao consumidor, que é o Proteste. Várias vezes fizemos essa oportunidade. Tem as revistas, né? Trouxemos as revistas. Quando eles fazem uma verificação, olha, não é a Dona Maria lá no meio da favela sem gênio nenhum, são multinacionais. Excesso de sódio, excesso de potássio, excesso de corante, né? Então isso causa muita mucosidade dentro do organismo. Sim, com certeza. Daí vem as bronquites, as sinusites e ites por aí. Todas as ites. Né? Vamos aproveitar um pouco a Kátia aqui hoje, né, que é especialista nisso, que trabalha, inclusive, no setor nutricional, né? Então, dentro disso, por exemplo, nós vivemos no século XXI, em pleno Ocidente, numa vida super corrida, uma atividade louca. Hoje, normalmente, a esposa trabalha, o marido trabalha, os filhos estudam, os horários não coincidem. Então, por exemplo, o fast food, essas coisas tal, eles são muito práticos, né? A comida pronta, os preparados, né? Esses alimentos já preparados antes, essa coisa de chegar, esquentou, comeu e tal. E, por exemplo, você que estuda, é claro, você deve ter um ideal, um projeto, alguma coisa. O que você diria, assim, para quem vive essa vida louca, como poderia melhorar um pouco a sua alimentação? É assim, eu trabalho especificamente com alimentos, mas a gente acaba indo além disso, né, na saúde como um todo. E a gente sabe que isso não é o ideal para as pessoas. A gente sabe desta realidade, mas sabe também que quando chega num determinado momento da vida, né, a pessoa fala assim, poxa, eu estou com colesterol alto, eu estou com triglicérides alto, ou eu estou diabético, ou eu estou cardíaco. E aí é que ela começa, bom, então eu vou diminuir o ritmo, eu vou começar a me preocupar em fazer um exercício físico, vou melhorar minha alimentação. Quer dizer, espera algo de ruim acontecer para que ela mude alguma coisa na alimentação dela ou na rotina dela, né? Então, o que eu digo assim, eu sei que essas coisas são muito práticas e que as pessoas caem nessa tentação, mas você tem que pensar na consequência disso, porque isso é um veneno que te mata lentamente. E isso é uma realidade, não sou eu quem estou falando. Hoje já tem vários estudos da Organização Mundial da Saúde dizendo o quanto é prejudicial essa alimentação rápida, né? Os fast foods. Então, eu pediria para as pessoas assim, pensarem que não só alimentar-se melhor, mas respirar melhor, dormir melhor, descansar mais, né? Fazer mais o que gosta e não só o que tem obrigação de fazer. Porque isso tudo é viver, né? Isso tudo tá embutido nesse processo de vida. Você não acha também, Kátia, que essa questão da alimentação,
é uma coisa muito cultural também, né? Sim. Que vem de pai para filho, de avô e aquela coisa e tal. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era criança, faz tempo, né? Infelizmente faz bastante tempo, repetir era gostoso, era bonito. Os pais da gente ficavam contentes quando a criança repetia, comia mais um prato, mais um, dois. Quer dizer, hoje a gente sabe que é goludice, né? A Organização Mundial da Saúde fez alguns estudos e você, como nutricionista, ou pelo menos trabalhando na área, sabe que nós comemos 3 vezes mais do que precisamos. Sim, né? 1/3 do que cada cidadão médio come seria o suficiente. Os outros 2/3 é cultural, é hábito, é goludice. Então, por exemplo, um trabalho com as crianças, no sentido de uma alimentação correta, não seria muito bom? Porque, por exemplo, eu só terminando a pergunta, meu netinho nasceu e tal, e aí, quando ele tinha lá 6, 7, 8 meses, o pessoal começou a dar carne para ele. Eu falei, mas peraí, por que você... Por que não? Mas o bichinho tem que comer carne, porque senão como é que ele vai viver e tal? Então, quer dizer, desde pequenininho já, começam a ensinar a criança a comer carne, aí vai para o McDonald's, né? Desculpa falar o nome, mas sim, todo mundo sabe que é o fast food mais famoso do planeta. Aí vai lá para os Mac da vida, e começa, desde pequeno, já empurrar, né? E esses laticínios, essas coisas que a gente também não vai falar o nome, mas todo mundo sabe, os iogurtes para criança e tal. Os adultos estão meio já endurecidos, né? Apesar de que sempre é tempo de mudar. Mas não seria importante que as crianças começassem a ser preparadas já num sentido diferente? O que você acha? Sem dúvida. Mas o que eu sinto é que, na verdade, as crianças já estão vindo preparadas. Nesses cursos, o que eu recebo assim de mães que falam, não, meu filho não come carne de jeito nenhum, ele rejeita a carne, sim, ele gosta de... O que for verde, ele come. Se tiver um suco verde, ele vai tomar, porque ele adora tudo que é verde. Então, as crianças já estão vindo com essa nova mentalidade e, assim, a resistência, você falou, e é exatamente isso, é dos pais. O que eu encontro, assim, de dificuldade em falar assim, olha... Essa alimentação é muito melhor para o seu filho do que isso. Não dê. Isso é importante. O que eu vejo de mãe que, assim, depois do almoço ou depois da janta, faz uma mamadeira desse tamanho de leite e faz a criança tomar, e isso causa desnutrição, porque o cálcio é um nutriente muito forte, ele vai competir com ferro, ele vai competir com um monte de coisa. Causa anemia, desnutrição e obesidade, tudo ao mesmo tempo. Essa mamadeira noturna, então, não seria... Depois da refeição, não, porque ela começa a disputar, porque o organismo ele não tem condição de absorver todos os nutrientes de uma vez só. Então, tem que haver uma disciplina de separar. Isso é muito comum mesmo, né? Dá a janta para a criança, aí quando for umas 10 horas, mais ou menos, toca uma mamadeira. É interessante, existe uma regra na macrobiótica, costumo citar muito a macrobiótica, quanto menos alimento você misturar numa refeição, é melhor. Verdade. E outra, a assimilação daquilo que você come, para ter uma boa digestão e uma boa assimilação, a assimilação está na mastigação. Sem dúvida. Outra coisa que é usual também, que é totalmente nocivo, é você tomar líquido, principalmente refrigerantes, que nada mais é do que caldo açucarado. Você vê como nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Hoje a gente vai, muitos de nós vamos no shopping, né? Então tem a praça de alimentação. Aí o que você faz? Você faz um prato variado. Você entra lá, que é o self-service, um pouco disso, um pouco daquilo e tal, e aí você tem uma variedade, né? E tem gente que diz assim, olha, pelo menos eu estou comendo várias coisas aqui, várias vitaminas, e quando na verdade está errado. Está errado. Não, e outra coisa, o hábito de você tomar o líquido, inclusive, deixa eu citar junto, o refrigerante é um caldo, né, sem valor nutricional, muitos deles colorido artificialmente, sabor artificial. E outra, quando você come uma sobremesa ainda, aí você vai azedar e vai estragar tudo aquilo que você comeu. Verdade. Quer dizer que o pudinzinho depois da comida... Estragou. Não? Não, de jeito nenhum. Eu estou ferrado. De jeito nenhum. O refrigerante também é cheio de sódio, né? Não, o refrigerante é ponto pacífico, né? Agora, você me falou uma vez, e até a Kátia pode explicar, o porquê que não é conveniente líquido junto com o sólido na hora da alimentação, que é o que todo mundo faz. A grande maioria das pessoas, né? Porque uma grande maioria. Dissolve, né, do ácido do estômago, e aí você tem uma dificuldade muito maior em
terminar e processar os alimentos, né? Então, fica muito mais difícil o trabalho do estômago. Então, quando você se alimentar, você tem que pensar que aquilo tem uma função, que não é só satisfazer o seu prazer. É muito mais que isso, tem que nutrir todas as suas células.